Olá pessoal, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley, do canal Significando e Ressignificando. E com este primeiro vídeo desta playlist, que está sendo aí iniciada a partir de hoje, quero dar início aí a uma série de outros vídeos que estarei gravando e postando aqui no canal, em particular nesta playlist. Playlist esta que tem como título Matemática no Ensino Fundamental Anos Finais, certo, galera? E aqui eu estarei postando vídeos onde estarei abordando os objetos de conhecimento que são explorados e estudados nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano. Beleza, pessoal? Então, está aí este primeiro vídeo para vocês. Espero que possa ser útil o que estaremos aqui discorrendo no que diz respeito aos estudos da área do saber matemática. E este primeiro vídeo é, em particular, um vídeo onde estaremos explorando alguns objetos de conhecimento do sexto ano do ensino fundamental, anos finais. E só para deixar aqui vocês cientes, esta playlist aqui de matemática no ensino fundamental, anos finais, ela estará interligada com uma outra playlist que já existe aqui no canal, que é a de estudos não presenciais da rede SESI Sergipe de Educação, o local onde eu até então leciono. E lá eu já tenho alguns vídeos onde, juntamente com outros colegas de trabalho da rede, exploramos sobre objetos de conhecimento da área matemática e de níveis de ensino do sétimo, oitavo e nono ano, ensino fundamental, anos finais. E esta playlist aqui, ela de certo modo estará articulada com esta outra playlist que acabei de mencionar e que inclusive aparecerá para vocês aí, né, como sugestão de playlist, certo, galera? Então vocês vão poder estar aí, né, revezando entre essas duas playlists, né? Uma complementa a outra. Então, se vocês forem procurar algum objeto de conhecimento lá dos anos do ensino fundamental, anos finais, da área matemática, e caso vocês não encontrem lá, é porque a ideia é que esteja aqui. É claro que, como se trata aí de um projeto novo, então eu estarei, né, no decorrer do tempo atualizando essa playlist aqui, certo, galera? Podem até acontecer também atualizações na outra playlist. Independentemente de onde seja a atualização, estarei deixando vocês aí cientes. Beleza, galerinha? Então, desejo bons estudos, né? É uma boa exploração aí deste nosso universo matemático no ensino fundamental. E, sem mais delongas, né? Eu falei demais aí, vamos aí, né, seguir neste explorar de objetos de conhecimento matemáticos. Em particular, neste primeiro vídeo, estaremos explorando sobre sistemas de numeração e números naturais, certo, galera? Esses objetos de conhecimento, na verdade, eles requerem um certo tempo aí de estudos. Então, creio que não estarei esgotando todos esses objetos aí já neste primeiro vídeo. A minha ideia é chegar pelo menos até a parte de sistemas de numeração, falando sobre um dos sistemas de numeração, né, o primeiro
vamos dizer assim, historicamente falando, e depois da continuidade, certo, galera? Falando sobre os demais sistemas de numeração e, por fim, chegando nos números naturais. Certo, galerinha? Então, vamos dar aí, né, continuidade. E eu quero dar continuidade falando aqui sobre uma curiosidade sobre contagem, certo, galera? Então, vejam que tem uma imagem aí para vocês da mamãe gata, né, com os seus filhotinhos, né, os gatinhos. Vejam que eles aparecem juntos, né, e com a mamãe gata. E quero contar aqui uma pequena historinha para vocês, certo, galerinha? 2 linhas aí, rapidinho. Era uma vez, né, uma gata e seus 4 gatinhos. Certo, pessoal? Historinha. E, certo dia, a dona gata ela percebeu que estava faltando um gatinho. Então, a historinha, como eu disse, é bem curtinha, 2 linhas. A historinha é essa. E com base nessa historinha aí de 2 linhas, eu quero fazer uma pergunta a vocês, né? Será que há alguma coisa errada com esta história? E aí, pessoal, o que vocês acham? Há alguma coisa errada nessa historinha aí de 2 linhas? E aí, galerinha? Não sei, 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 não sei. Pois bem, então vamos lá, né? Algumas coisas a observar com base nessa historinha de 2 linhas. Um primeiro ponto aí é que, na verdade, gatos, assim como outros animais, eles não sabem contar, certo, pessoal? Ninguém andou por aí vendo gatos contando 1, 2, 3, 4 filhotinhos, nem peixes, nem bois, nenhum desses animais e nem outros, né? Ninguém vê por aí contando. Então, é uma primeira coisa a observar. Só que não só gatos, mas também outros animais, eles possuem uma capacidade de conseguir diferenciar quantidades quando essas quantidades elas são pequenas. Então, na verdade, apesar de em um primeiro momento nós pensarmos, como é, se nós voltarmos lá na historinha, como é que ela percebeu que estava faltando um dos seus filhotinhos, né? Como isso é possível se ela não sabe contar? É porque, na verdade, não só os gatos, mas outros animais, eles conseguem perceber pequenas diferenças em pequenas quantidades, né? Isso é impressionante, né, não, gente? Uau! Pois é, né? Uau mesmo, né? E aí, essa capacidade de conseguir saber diferenças entre pequenas quantidades é chamada de senso numérico. Então, vejam que interessante, né? Os animais, eles, pelo menos alguns animais, além dos gatos, eles possuem esse senso numérico, que é essa capacidade de conseguir saber diferenças entre pequenas quantidades. Então, na verdade, a historinha lá da mamãe gata e dos seus 4 filhotinhos parece ser algo absurdo. Não tem como porque ela não sabe contar. Na verdade, não. Na verdade, ela consegue sim diferenciar quantidade tipo de 4 para 3, quantidades pequenas. Ela consegue saber. Não que ela saiba contar. Isso aí é uma outra coisa. Que ela consegue diferenciar e até o instinto dela materno parece que consegue fazer essa diferenciação, e isso para quantidades pequenas. Agora, quando nós maximizamos a coisa, e nós humanos, por exemplo, né, além dessa capacidade aí de senso numérico, ou seja, nós também temos essa capacidade de conseguir diferenciar pequenas quantidades. Nós conseguimos, no decorrer da história, ir além do senso numérico, através da contagem, certo, galera? Como?
contando. Então, o ser humano ele consegue ultrapassar as barreiras impostas pelo senso numérico, só consegue diferenciar entre pequenas quantidades, e o ser humano vai além, né? Ele consegue agora contar. Só que nós vamos ver que esse processo de contagem ele é algo trabalhado no decorrer da história humana, certo, galera? E aí, se nós avançarmos um pouco, saindo lá do senso numérico, essa capacidade que o ser humano também tem, né? Não só os animais, mas o ser humano também tem essa capacidade, mas que o ser humano consegue ir além, ele consegue chegar até a contagem, nós chegamos hoje em quê? Na utilização dos números. E aí é fácil nós vermos que os números, eles norteiam o nosso cotidiano, eles estão presentes aí, né, à torto e à direito em nosso cotidiano. 2 exemplozinhos aí, né, clássicos. Onde diz que a capital de Sergipe, Aracaju, comemora 165 anos. Isso foi no ano passado, no ano de 2020. Um exemplo da utilização. Então veja que associada a essa frase aí, nós temos também a utilização de um outro número, porque quando eu digo que a capital de Sergipe, Aracaju, comemora 165 anos, no ano de quê? De 2020, outro número. Então, 165 anos, 2020. Então, também tem a conta de subtração. Posso fazer uma conta de subtração e encontrar o ano que Aracaju ela foi fundada. Então, vejam que há vários números que norteiam, apesar de não estarem nessa frase. Né? Na frase nós temos só aí o número 165, mas há vários outros números que vão nortear essa mesma frase aí. Outro exemplo é aí, no dia 1º de janeiro, comemorado o dia da confraternização aniversário, primeiro. Utilização de números também. Então, vejam que os números eles vão fazer parte do nosso cotidiano. Nós podemos pegar N outros exemplos. Não é só essa questão de datas, essa questão temporal. Nós temos a questão de medidas de capacidade, quantos litros cabem em uma determinada jarra. Temos a questão aí de quilogramas, né? A massa de uma pessoa, quanto de massa tem uma pessoa. Temos aí a distância, né? Que eu já falo em metros, em quilômetros. Enfim, nós temos aí uma série, né, gigantesca de situações do cotidiano onde os números eles são usados. Só que o que acontece é, como eu disse a vocês ainda há pouco, houve um processo saindo lá da questão do senso numérico até chegar nessa utilização dos números. E é justamente isso que nós estaremos aqui explorando um pouquinho neste vídeo de hoje. Certo, galera? Então, vamos comigo. E lá vamos nós! Bem, galera, então vamos lá, né? Um primeiro ponto chave aí é nós diferenciarmos número, numeral e contagem. Percebam que são 3 palavrinhas que parecem a mesma coisa, e aí eu até pergunto a vocês acham que será que essas 3 palavras, número, numeral e contagem, são a mesma coisa? E aí, o que é que vocês acham? Sim ou não? Isso, né? Ouvi daqui, vocês aí, eu ouvi daqui. Não, muito bem. Não é só. E outra, não é só uma questão de serem 3 palavras diferentes. Ah, uma tem mais letras do que a outra, tal. Não. De fato, não só isto, mas também elas representam contextos distintos, contextos diferentes. E aí nós vamos examinar cada um desses significados dessas palavras. Vamos começar aí por número. Então, o que é número? Geralmente nós temos a tendência de dizer que 2 é um número, 3 é um número, 50 é um número. Mas será que, essencialmente falando, essas coisas que eu acabei de mencionar, de fato, são números? Ou será que são representações de números? Porque é uma coisa muito comum, que nós pensamos, 2 é um número, 3 é um número. Onde, na verdade, nós temos que ter em mente, primeiro, que quando nós falamos em número, nós estamos falando em uma existência abstrata, ou seja, número
ele é uma ideia de quantidade. Então, quando eu falo em ideia, quando eu falo em algo abstrato, é algo que eu não posso tocar, é algo que eu não posso pegar. É semelhante a, por exemplo, sentimentos. O conceito de número, na verdade, é semelhante ao conceito de sentimentos. Por exemplo, eu vou citar aqui o amor. O amor, ninguém sai por aí, de repente, no calçadão da orla e vê lá o amor andando. Não, você não vê o amor andando. Você não vê o amor nem um churrasco de final de semana. Você vê uma pessoa e você acaba tendo um sentimento por essa pessoa. Mas veja que, na verdade, aquela pessoa não é o amor. O amor é algo abstrato. Você não pega no amor. A pessoa é diferente. A pessoa você pega na pessoa. Então, o conceito de número é a mesma coisa. Número, ele é uma existência abstrata. Ele é uma ideia. Você não pega em um número. Por exemplo, alguém já pegou em 2? Já? Tem certeza que você já pegou em 2? Não, pense direito. O que você faz é ter dois objetos, por exemplo, 2 copos, 2 lápis, 2 calculadoras, 2 de alguma coisa, e você pega nessas 2 coisas. Você pega nos objetos. Agora, em 2 não se pega em 2. Justamente por quê? Porque 2 ele é o quê? Ele é uma ideia de quantidade, ele é uma abstração de quantidade. Agora, essa abstração, essa ideia, possui 3 tipos de representações. Aí é o que a gente vai ver agora. Uma primeira representação, que é a escrita. Então, quando eu falo 2, eu posso escrever o nome 2, atribuir um nome a essa ideia de quantidade 2. Então, eu posso escrever no nosso idioma, língua portuguesa, utilizamos aí, né? D, O, I, S. 2. Beleza, galera? Então, eu escrevi. Eu tenho uma representação escrita para 2. Eu também posso usar um símbolo. Também é outra forma de representar de maneira escrita essa ideia 2. Né? Nós usamos aqui o 2, né? 2, né? Beleza. Né? Posso fazer 2 tracinhos, né? Cada tracinho, 2. Né? É outra forma escrita de representar essa ideia abstrata. Então, veja que quando escrevo ou o nome ou o símbolozinho para representar 2, na verdade, ali não é o número no sentido essencial. Ali é o que? É uma existência abstrata que agora eu represento de maneira visual. Né? Tal como quando eu amo uma pessoa, eu passo a cuidar dela, eu passo a estar com ela ali de forma presente, junto com ela e tal, entendem? Então, essa é a mesma coisa, eu represento essa ideia através de uma escrita, ou com palavras ou com símbolos, certo, galera? Além disso, nós vamos ver que o número tem uma representação sonora, ou seja, um fonema. Quando nós conseguimos usar, né, a questão da fala, a oralidade, então, quando eu falo, né, 2, veja que eu estou pronunciando um fonema, 2, eu estou usando um fonema aí, né? Ou seja, um som. Então, veja que associado a essa questão da ideia abstrata de 2, associado a essa questão de uma representação escrita, eu tenho também uma representação sonora. 2, olha, 2, vendo? Eu falo. Ou se, por exemplo, eu estiver numa situação onde a pessoa ela não fale, por exemplo, ela não consiga falar, mas aí o que é que acontece? Nós temos também aquela questão lá do braille. Então, eu posso tocar, ao invés de falar, eu posso tocar, por exemplo. A pessoa que ela não consegue enxergar a representação escrita, ela até ouve alguém falar 2, aí ela ouve, então ela consegue perceber a representação sonora, 2, só que ela, por exemplo, ela não enxerga, né? É uma pessoa que tem, né, deficiência visual, ela não enxerga. Mas o que é que acontece? Ela pode lá, né, utilizar o tato e sentir, né, através do braille, a escrita do 2. Então, veja que, de certo modo, né, mesmo pessoas que não são munidas aí de alguns órgãos dos sentidos, mas elas não deixam de também captar alguma forma de representação escrita do 2 ou sonora do 2. É claro que para a pessoa que não ouve, por exemplo, né, ela já vai ficar limitada à representação escrita,
né? Mas, enfim, veja que ela, de certa forma, ela consegue pegar essa ideia abstrata, que é 2, assim você não consegue pegar em 2, mas traz para o concreto, né? De alguma forma, ou pela representação sonora, né? Se ela ouvir, pela representação escrita, né? Eu posso usar o tato também, se for o caso, como eu disse do Braille, e eu também tenho o quê? E 2, eu posso representar através de objetos, né? Grupos de coisas. Eu posso fazer uma correspondência dessa ideia com grupos de coisas, por exemplo, livros, cadernos, celulares, enfim. Então vejam que número é essa existência abstrata que é munida dessas 3 ideias: a representação escrita, né? A representação sonora e, por fim, temos a representação concreta. Mas quando eu pego, por exemplo, 2 cadernos, aqueles 2 cadernos não são o número 2. Eles são representações do número 2, no sentido de que eu tenho ali 2 cadernos. Beleza, galerinha? Então, isso aí é número. Se nós avançarmos um pouco e formos para a questão de numeral, nós vamos ter que numeral é justamente uma das coisas que acabamos de citar anteriormente. Numeral vai ser a representação escrita do número, certo, galera? É um dos elementos que estão dentro da ideia abstrata de número. Nós vimos lá que o número ele é uma ideia abstrata, mas que tem essa representação escrita. Então, essa representação escrita dos números nós chamamos de numeral. Esses numerais, eles tanto podem ser no sentido do nome desses números, como também podem ser escritas simbólicas, ou que também chamamos de algarismos, quando nós avançarmos um pouco mais aí no nosso explorar do mundo matemático. Beleza, galerinha? E por fim, nós temos a questão de contagem. O que é que vai ser contagem? A contagem vai ser justamente quando nós ordenamos as coisas e fazemos uma correspondência. Geralmente, uma correspondência 1 a 1. Eu faço sempre essa correspondência 1 a 1. E a partir da primeira correspondência, quando eu faço 1 com 1, aí outro com outro, eu vou aumentando a minha quantidade. Ou dependendo, eu posso ir diminuindo. Certo, galera? Então, percebam que a contagem é justamente o quê? É um processo de correspondência, uma relação, como diz aí, né? De correspondência ordenada, onde, através dessa correspondência, eu consigo fazer uma relação entre quantidade de coisas num grupo e nomes, sons, ou, por fim, numerais, que são as representações escritas dos números. Certo, galerinha? Então, contagem é algo mais abrangente, que é realmente o processo final. Depois que eu entendo o que são os números, que eu entendo que eles têm aquelas 3 formas de representação, que eu entendo que uma dessas formas de representação dos números são os numerais. Então, depois que eu entendo tudo isso, aí é que eu chego no processo de contagem. O processo de contagem é por último, vamos dizer assim, né? Porque já é algo que envolve mais um raciocínio lógico, entende? Essa coisa de fazer uma correspondência. Então, veja que é uma coisa mais abstrata ainda, certo, galerinha? Então, vejam aí, né, como as coisas estão caminhando nesses nossos estudos aqui, essas questões aí desses objetos de conhecimento, número, numeral, contagem. Beleza, galerinha? Se nós avançarmos um pouco, eu quero dar aqui um exemplo para vocês. Vejam aí que nós temos 5. Eu falei aqui muito em 2, né? Temos aí 5. Percebam que nós temos aí alguns numerais do número 5. Percebam que nós temos aí à esquerda da tela de vocês o numeral 5, que utilizamos aí com frequência no nosso dia a dia, aqui no Brasil principalmente. Ninguém tem dúvida, né, de que essa representação escrita, esse algarismo, esse numeral, né, tá aí, né, 5, né, é o que utilizamos frequentemente no nosso dia a dia. Vimos até no primeiro exemplo lá dos 165 anos, né, esse 5 estava lá, né. Vejam que ao lado aí, né, do lado direito desse numeral 5, desse algarismo 5, temos outro numeral 5. Só que agora escrito o nome desse número 5, né? Isso de acordo com o nosso idioma, língua portuguesa. Então, tá aí, C-I-N-C-O, né? 5. Veja que nós temos aí outro numeral, só que agora, né, o nome desse número.
5. Mas é outro numeral. Temos aí um outro numeral do número 5. Só que agora vejam que esse outro numeral, então veja a diferença. Né? Quando eu estou falando em algarismo é um tipo de numeral simbólico. Isso é uma situação. Agora, esses dois nomes aí, 5 e 5, né? 5, que é 5 no idioma inglês, né? 5, veja que é um outro numeral para o número 5, né? Só que outro nome, diferente do nome que utilizamos aqui no Brasil, que é 5, né? Lá é 5, né? Mas que também está conectado, esse numeral está conectado à ideia do número 5, certo, galerinha? Mas vejam que esses dois aí, né, 5 e 5, são numerais no sentido de serem nomes que nós damos a essa entidade abstrata chamada 5. Agora veja que o primeiro aí, o algarismo mais à esquerda da tela de vocês, e também depois do 5, à direita do nome 5, nós temos aí o numeral. Eu creio que vocês devem saber que tipo de numeral é esse aí, não é? Sabe? Ah, lembraram, né? Já viram alguma vez na vida. Muito bem. Né? Numeral romano. E nós vamos ver, inclusive, nos nossos próximos vídeos. Certo, galera? Então, temos aí, né? Esse outro símbolo aí, outro algarismo, que também é um numeral do número 5, só que agora, diferente do que nós usamos, né? Ele é um numeral romano. Né? E temos também aí outro tipo de escrita, né, que nós vamos ver já, né? Que tipo de escrita é esse? Eu tenho tracinhos verticais, em particular, se eu fizer a correspondência 1 a 1, eu fizer essa adição sucessiva, ordenada, né? 1, depois 2, se eu seguir essa sequência, eu vou ter aí 5 tracinhos verticais. Né? Tem outra forma de representar também o número 5, a ideia abstrata 5, através desses tracinhos aí. Então veja que nessa primeira linha nós temos aí numerais do número 5, ou seja, representações escritas do número que é uma ideia abstrata 5. E vejam que aí embaixo nós temos 5 retângulos. Então vejam que retângulos eu posso recortar e tocar nesses retângulos. Eu poderia ter 5 celulares, 5 grampeadores, enfim, eu poderia ter 5 de alguma coisa. Então, esses 5 de alguma coisa é que eu posso tocar. Agora, no número 5, se uma ideia abstrata, não tem como eu tocar. Certo, galera? Então, vejam aí o que a gente fica, que agora com esses exemplos fica claro o que é número, né? Número 5. Veja que isso é uma ideia, isso é algo abstrato. Eu não pego em 5. E na primeira linha, representações escritas do número 5, chamadas aí de numerais. Temos alguns desses numerais que são nomes, né, 5 e 5, e temos outros aí que são algarismos. Galera, e temos aí exemplos de objetos concretos que representam de forma concreta essa ideia abstrata 5. Se nós andarmos mais um pouco, nós vamos ver que, na verdade, para se chegar nessas coisas que falamos aí, números, numerais e contagem, o ser humano, na verdade, ele passou algum tempo para poder ir aperfeiçoando as coisas. Não quero entrar aqui nos méritos específicos de quem é especialista na área de história, mas assim, nós sabemos que o ser humano, no decorrer do tempo dele de existência, principalmente quando nós retrocedemos, né, vamos lá para primórdios da história humana, vamos ver que o ser humano, as principais atividades dele de sobrevivência era justamente o quê? A agricultura, ou seja, a questão lá de manipulação de sementes, plantações e tal, e a pecuária, no sentido da criação de rebanhos. Então, por exemplo, o ser humano, no decorrer da história, ele passa a cuidar de rebanhos. Por exemplo, rebanho de ovelhas. Né? Pode ser de outros animais, mas eu quero falar especificamente das ovelhas, até porque nós vemos que tanto a história geral, como inclusive histórias, por exemplo, bíblicas, relatos narrativas bíblicas, né, que de certo modo, né, são como se fossem um pouco paralelas, mas em conexão com a história geral, né, as narrativas bíblicas, nós vemos que fala muito sobre essa coisa do homem cuidando dos rebanhos de ovelhas. Né? Então, por isso que eu me detive aqui especificamente esse exemplo. E aí o que acontece? Nós vamos ver que, enquanto munido do senso numérico, o homem ele conseguia diferenciar
entre pequenas quantidades. Então, se ele tivesse lá 5 ovelhas e uma sumisse, Veraço Bacon, ele saberia diferenciar, faltou uma. Mesmo sem necessariamente ele saber contar, saberia diferenciar, está faltando alguma. Agora, imagine que no decorrer do tempo, a tendência, e nós vemos isso na própria história, é que esses rebanhos eles ficam maiores e maiores. Então, como saber diferenciar uma certa quantidade de ovelhas se o número fosse muito grande? Por exemplo, se ele tivesse lá 500 ovelhas e uma Veraço Bacon fugisse. Então, como é que ele ia conseguir diferenciar uma quantidade de 500? Saber que ele tinha lá 499 se ele não sabia contar. Ele só era munido do senso numérico. E aí? Como resolver esse dilema? Como fazer essa diferenciação? Então, veja que é uma necessidade. Porque se não houvesse esse controle, o negócio ia pegar, o homem ia ficar todo pirado lá. Né? Todo dia sai uma ovelha até que realmente ele ia conseguir ver que só sobrou uma, duas de quantas que tinha. Aí é que ele saberia, depois do prejuízo ser gigantesco. Mas e evitar esse prejuízo? Como conciliar isso aí? E aí? Justamente, né? Pensando mais um pouco, nós vamos ver que a partir dessas situações aí, é que o ser humano agora ele passa a contar inicialmente pequenas quantidades. E para isso, né, o que é que ele fazia? Usava os dedos das mãos, usava pedrinhas, usava nós, riscos. Então, né, veja que uma das mais aí até está fazendo essa correspondência, né, de um rebanho ali de búfalos e tem o seu rapazinho ali, o homem, né, histórico, ele dando nós na corda, também fazendo essa correspondência de cada nó com um animal específico. No outro caso da outra figurinha mais à direita, vemos que tem ali, né, os povos, né, aparentemente egípcios, fazendo alguns riscos no chão. Então, veja que inicialmente o ser humano ele começa a contar essas quantidades um pouco maiores, né, não gigantes assim como esse exemplo que eu mencionei de 500 a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas assim, quantidades que razoavelmente eram maiores do que 5 ou 6, né? Então, para esse primeiro controle inicial é que ele começa a contar. E aí vem essa ideia de fazer essas associações. E é onde entra a questão da contagem. Contagem é isso, né? Fazer uma correspondência 1 a 1. Então, cada risco daquele, ele fazia uma correspondência com um animal. Cada nó daquele, ele fazia correspondência com um animal. E assim ele ia se virando. Só que o que acontece? O tempo avança. E aí vem a evolução. E aí vem uma perguntinha para vocês, né? Curiosidade. Vocês sabiam que as primeiras marcações das quantidades eram feitas com desenhos nas cavernas, né? Que é o que eu acabei de falar, né? Em cordas, né? Dando nós em cordas, pedrinhas, né? Talhos em ossos. Então, inicialmente a coisa começa por aí, né? O ser humano fazendo esses nós, fazendo essa correspondência de cada nó com um animal, usando essas pedrinhas, fazendo a correspondência dessas pedrinhas com animais, né? Fazendo risquinhos, né? Enfim, só que aí a coisa avança mais um pouco, né? A evolução vem mais um pouco, e aí com o passar do tempo há um aumento considerável nas quantidades envolvidas. Então, não era mais uma questão de ter 5, 6 ovelhas ou de ter 10 ovelhas, que 10, veja que, por exemplo, com os dedos das mãos, é possível fazer uma correspondência de cada dedo com um animal. Beleza. Mas, e por exemplo, 500? Imagina que agora você tivesse lá 500 ovelhas, né? Então, o que é que acontece? Como resolver essa situação? Né? Será que era fazer 500 nós? Não, vou fazer um nó, aquela ovelha. 2 nós, aquela outra. 500 nós, aquela outra. Primeiro que você... Bem provável seria que você iria se perder na correspondência lá. Uma hora uma ovelha sair, outra entrar, e você se perder na correspondência daquele nó com aquela ovelha. Ou, por exemplo, você pegar pedrinhas e fazer correspondência com 500 ovelhas. Até eu digo aí, né? Já pensou vocês saírem com 500 pedras no bolso, para lá e para cá, para estar fazendo correspondência 1 a 1 com 500 ovelhas, né? KKKKK, né? Um negócio, né, sem noção. Então, a partir disso aí,
a partir dessa questão de quantidades maiores ainda envolvidas e ficar inviável estar fazendo risquinhos, digamos assim, simplesinhos, ou nós, ou pedra, principalmente das pedras, né? Cara, não vai dar. Você tem mais trabalho para estar carregando as pedras do que para estar manipulando ali, né, no sentido de cuidando do rebanho. Você vai ter mais trabalho para contar do que para cuidar. Onde, na verdade, a ideia é que seja o contrário. Você tem mais trabalho com o próprio rebanho do que a questão da contagem. Então, a partir daí é que vão surgir o quê? Os desenhos e principalmente os símbolos. Então agora você não precisaria mais estar com 500 pedras no bolso para lá e para cá para estar fazendo correspondência um a um. Agora não. Agora vem o quê? O símbolo. Você vai ter um símbolo. Veja que, por exemplo, né? 500 é um exemplo de símbolo, né? É os algarismos aí. 5, 0, 0, né? Veja que agora eu não preciso sair com 500 pedras, preciso estar dando 500 nós. Não, eu tenho símbolos, algarismos, ou seja, numerais que representarão as minhas quantidades. Então, o que acontece? Surgiu essa questão dos símbolos a partir disso. E com a evolução e organização desses símbolos, porque tem que organizar esses símbolos, porque também se deixasse solto, cada um usaria um tipo de símbolo diferente e aí, quando fosse para um se comunicar com o outro, um diria que um tracinho vertical era 1. Outro diria que um tracinho horizontal é que era 1. Então, quem é que estaria certo? Então, para poder trazer uma organização, um padrão, para que uma pessoa, quando fosse se comunicar com a outra, soubesse que aquela outra pessoa estava falando em uma coisa, ou em 50 coisas, ou em 500 coisas, do mesmo jeito que ela estaria falando em 500, ou seja, elas estariam, de certo modo, falando a mesma língua, né? Um não estaria utilizando um vertical, outro horizontal, senão ia ficar uma bagunça. Todo mundo ia querer estar dando nomes aos símbolos e aí ficaria difícil a comunicação. Então, justamente o quê? Não só essa questão da organização, né, mas a própria questão da comunicação humana, né, dos povos interagindo e todo mundo falando a mesma língua. Então, para isso, foi necessário a evolução, e nessa evolução foi que chegou-se o quê? Aos sistemas de numeração. E o que são esses sistemas de numeração? São justamente esse conjunto de símbolos, esse conjunto de regras, essa organização que é dada a esses símbolos, a esses números escritos, né, a esses desenhos. Então, é um conjunto de organização, vamos dizer assim, né, um conjunto organizado que faz com que todo mundo fale a mesma língua. Isso é que eu estou traduzindo, né, de um modo mais fácil para vocês entenderem. Nos livros vocês vão ver as definições formais, que são sistemas de numeração, mas em rápidas palavras, são justamente formas do ser humano organizar quantidades. Né? Os símbolos ali envolvidos, regras, vão pegar esses símbolos, vão unir esses símbolos de regras, e ali, quando qualquer pessoa olha, não, já entendi que essa pessoa está falando nessa quantidade aí. Então, isso facilitou e muito a vida dos seres humanos, né, no sentido de comunicação e tal. Então, nós vamos ver que, ao longo dos séculos, diferentes povos eles empregaram diversos tipos de sistemas de numeração. Certo, galera? E nesse vídeo de hoje, para a gente não se estender tanto, como disse a vocês, né? A ideia, nesse primeiro vídeo, é a gente trabalhar até o primeiro sistema de numeração conhecido. Nós vamos aí para o primeiro sistema, né? Sem delongas, né? E aí, o primeiro sistema de numeração conhecido, nós vamos ver que é o sistema de numeração egípcio. Beleza, galera? Até porque na própria história geral, nós vamos ver que, no sentido de civilização, nós vamos ver que as mais antigas são justamente, né, as civilizações egípcia e mesopotâmica. Então, hoje nós iniciaremos aqui com a civilização egípcia, ou seja, falando sobre o sistema de numeração egípcio, né, que é o primeiro que se tem notícia de pegar os símbolos, os algarismos, os desenhos e unir esse sistema com regrinhas. Para quê? Para poder facilitar a comunicação e todo mundo saber a quanto está
sendo ali mencionado naquela situação. Então, nós vamos ver que os egípcios eles registravam as quantidades utilizando símbolos relacionados a imagens familiares a eles. Imagens familiares? Sim, nós vamos ver que, por exemplo, algumas dessas imagens que representavam quantidades eram coisas familiares a eles. Por exemplo, o que para nós é o número 100.000, para nós é o número 100.000, para eles é como se fosse uma espécie de girino. A gente vê, aí se vocês olharem direitinho, vocês vão ver como se fosse um sapo, né? Um sapo, né? Mas varia muito. Se vocês forem pesquisar em outros livros, né? Na própria internet, vocês vão ver que alguns dizem que era um peixinho, outros dizem que era um girino, né? Aí já tem como se fosse um sapo, né? Porque realmente nós não temos a real precisão, né? Hoje, né? No decorrer do tempo se perdeu um pouco. Mas, assim, se nós tomarmos por esse lado de ser o girino, o sapo, nós vamos ver que justamente sapos, rãs, fazem parte da cultura egípcia, no sentido que, por exemplo, nós vamos ter que um dos deuses que eles tinham lá como deus chefão lá deles e tal, era justamente um deles tinha forma de rã. Tem a forma de rã. Né? Inclusive, até em narrativas bíblicas se fala sobre essa questão de praga das rãs, né? Justamente para mostrar que o deus rã não era essas coisas como eles pensavam. Enfim, então veja que essa coisa da rã, o girino, o sapo, que é o mais provável, né? Alguns dizem que o 100.000 nosso significa para eles um peixinho, né? Mas na verdade a maioria aí dos sites, dos livros e tal, vão trabalhar que na verdade o 100.000 é um girino ou um sapo mesmo, justamente tem ligação com coisa familiar a eles. Por exemplo, no caso do 1 milhão, vocês observem aí que é como se fosse uma pessoa egípcia, que com o joelho quase que dobrado, né? Na verdade, os dois joelhos dobrados, né? Como se fosse a pessoa ajoelhada, né? Reverenciando algo, né? Com as mãos para cima. Então veja que esse desenho aí, para eles lá, para nós é o número 1 milhão. Nós temos aí justamente os tracinhos, lembram que eu falei ainda há pouco? Olha os tracinhos. Com eles aí, tracinho vertical, 2 tracinhos verticais, 2, e assim sucessivamente. Aí temos o 10, por exemplo, o 10 é um U para a gente, né? É parecido com o U, né? Só que o U invertido, U de cabeça para baixo. O 100 é um C mesmo. O 1000 é a flor de lótus. Se vocês forem pesquisar na história egípcia, vão ver, né? Que tem essa questão aí da flor de lótus, né? Era algo deles lá. Então, eles usavam o desenho da flor de lótus para representar o 1000. O 10.000 é como se fosse um dedo, né? Uma parte do corpo de uma pessoa. E esses símbolos aí da numeração egípcia, eles são chamados de hieróglifos. Hieróglifos são justamente os símbolos da numeração egípcia. E um ponto interessante a observarmos é que os egípcios eles não utilizavam o símbolo 0. Na verdade, o 0, que é até uma curiosidade, fica aí para vocês, né? O 0, na verdade, a ideia de 0, a ideia de nulo, vem muito depois do que a ideia de 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque percebam que desde das questões lá envolvendo os pastorezinhos cuidadores das ovelhas, sempre essa necessidade de contar surge de algo concreto. Se é algo concreto é porque é algo visível. Se é algo visível e concreto é porque é pelo menos um em diante, ou uma ovelha, ou 2 touros, e assim sucessivamente. Então veja que essa questão numérica, ela surge nesse contexto de contar. Contar o quê? Coisas existentes. E quando a gente fala em coisas existentes, você está falando pelo menos um em diante. Um singular, um só, ou plural, 2, 3 e assim sucessivamente. A ideia de 0, ela não faz sentido nesse contexto inicial de numeração. Entende? O 0 ele vai entrar depois e nós vamos ver sobre isso, né, nos próximos vídeos. Em que a ideia do 0 é uma ideia posterior à própria invenção. Eu falo invenção, mas na verdade não é bem invenção, né, mas a organização, né, dos números. Né, porque
Eu falo invenção, parece que foi o ser humano que inventou, onde na verdade o ser humano teve uma necessidade e por conta dessa necessidade ele instintivamente, né, como se fosse algo que o conduzisse, que o puxasse pela mão e levasse ele a meio que descortinar essa questão numérica, né? Então, eu prefiro, ao invés de usar a invenção dos números, prefiro utilizar essa coisa de organização numérica, né? Então, o que é que acontece? Nessa questão da organização numérica, o zero não fazia sentido. O conceito de zero, o conceito de nada, de você não ter nada, ele só entra mais tarde. Por quê? Justamente por conta de algumas coisas até filosóficas, inclusive. Certo, galerinha? E aí, assim, ainda dentro desse contexto do sistema de numeração egípcio, vale ressaltar que esse sistema ele não tem, digamos que, agrupamentos, no sentido de que, por exemplo, você só vai juntar os símbolos, mas você não tem aquela coisa. Até aqui é essa representação. A partir daqui, você já vai ter que pegar o que você fez anteriormente e colocar esse outro símbolo junto. Não necessariamente. É claro que nós vamos juntar os símbolozinhos aqui para irmos formando outras quantidades maiores. Porém, não parte dessa questão assim de necessariamente formação de grupos, entende? E aí o que é que acontece? Quando eu estou falando nisso, eu estou falando justamente em questão de sistema de numeração posicional. Ou seja, se você muda de posição o símbolo, então isso altera o quanto ele vai representar. Então, assim, o egípcio ele não tem isso. O nosso tem. Porque, por exemplo, se você colocar 0 à esquerda e 1 à direita, isso representa uma quantidade. Se você troca a posição, coloca 1 à esquerda e o 0 à direita, veja que já muda. Ao invés de ter 1, você tem 10. É diferente. Então, a posição e essa questão da posição reflete justamente o quê? Essa coisa de base, essa coisa de grupos, né? Até ali é tal posição. Se você, a partir dali, então você mudando a posição, ela altera a quantidade. Então, isso aí a gente chama de sistema de numeração posicional. No caso do egípcio, não. O egípcio ele é não posicional, não tem essa coisa de posição. Só tem a questão de você ir juntando os símbolozinhos para ir formando quantidades maiores. Certo, galera? Por exemplo, eu quero representar o número 5. Certo, galera? 5. Número, né, que nós sabemos o que é bem que representa. Né? 5. Tá aí o algarismo que nós usamos para representar 5. Lá no sistema de numeração egípcio era fácil, só era utilizar 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, né? 5 tracinhos verticais. Lá no egípcio, a nós é algarismo 5. Agora, por exemplo, se eu tivesse 17. Aí 17 nós vimos o quê? Que o 10 ele é aquele U de cabeça para baixo. Então, o que é que acontece? Eu coloco aquele U de cabeça para baixo. Certo, galera? Usa aquele U de cabeça para baixo, ou seja, já tenho 10. E aí, 17, eu vou usar o quê? Os 7 tracinhos verticais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 17. Eu não tenho o que conversar aí. Então, outra observação é que, tipo, eu posso deixar esse aqui, né, esse U de cabeça para baixo nessa posição, ele representa 10, e ainda que eu altere a posição dele, troque ele de lugar, coloque ele aqui, tá vendo? Mesmo que eu coloque ele aí, ainda assim, pelo fato do sistema de numeração egípcio não ser posicional, então não importa a posição. Isso aí continua sendo 17, porque você tem 7 tracinhos verticais, cada um equivale a 1, então você tem 7, e você tem o U invertido, o U de cabeça para baixo, que representa o 10. Dá 17 do mesmo jeito, né? O que você faz é simplesmente juntar os símbolozinhos e fazer somas. Mas não tem essa coisa de, se você muda a posição, então altera o valor. E isso dá a ideia de quê? De base. Aqui nós não temos isso. Então, eu posso também, por exemplo, representar 364. Certo, galera? Para representar 364, né, é difícil. Tenho aí 300, então eu vou ter o quê? 3 Cs, né? C, né? 300. Né? Tenho 60, então eu vou ter 1,
2, 3, já que cada um desse equivale a 10, né? 4, 40, 50, 60. E por fim 4 tracinhos verticais, cada um equivale a 1. Então 4, 364. Então veja que eu formei aí o número, né? Não tem, né, dificuldade nenhuma. E mesmo que eu troque a posição, também não tem problema. Eu posso pegar esses 4 aqui do final e colocar eles lá no início. Certo, galera? Não vai alterar em nada. Eu vou continuar com os meus 364. Porque se eu somar 4 mais 300 mais 60. Ou seja, eu vou continuar com 364. Então, até aí não tem segredo nenhum. Certo, galerinha? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários aí, para que o professor Dasler, aqui do canal Significando e Ressignificando, possa estar tirando, né, suas dúvidas. E no próximo vídeo estaremos dando continuidade a novos sistemas de numeração e, enfim, chegarmos aí nos números naturais e o porquê dessa nomenclatura naturais. Beleza, galerinha? Então, um abração e até a próxima. Tchau, galera.